Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo e o tema de hoje é sobre a amamentação, da nossa série Maternidade. Então, vou falar sobre a amamentação e vou falar um pouquinho junto também sobre privação de sono, porque a amamentação causa esse outro problema, né? Que é a privação de sono, de a gente ter que estar acordando de madrugada, né, para dar mamar, enfim. Mas não é só amamentando que a gente tem essa privação de sono, porque se o bebê tomar leite na mamadeira, também vai precisar acordar de madrugada, né, para amamentar. Porque o bebê, ele se alimenta de mais ou menos em 3 horas, né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas ele precisa, né, inclusive durante a madrugada, estar se alimentando para que ele tenha um bom ganho de peso, né, durante o seu crescimento. Então, começando aqui falando sobre a amamentação, são muitos os benefícios de amamentar o bebê no peito. Então, alguns dos benefícios são imunidade, né, que a criança tem uma boa imunidade contra doenças, né, fica com uma saúde mais fortalecida. A economia também, né, de não estar tendo que comprar leite, né, em pó e fórmulas para alimentar o bebê. E vale muito a pena insistir nisso, né? Porque pode ser um pouco desafiador no começo, parecer mais difícil, né? Mas logo nas primeiras semanas a gente já consegue vencer os obstáculos, né, da amamentação e conseguir amamentar o bebê por um longo período e muito tranquilamente, né? O caso de sentir dor, de ter alguns problemas é realmente só no começo, porque depois é muito tranquilo, você consegue amamentar em qualquer posição, sem sentir dor, e o correto é, né, não sentir dor ao amamentar. Então vale a pena insistir. E o bebê ele já nasce com esse instinto de sugar, né? Tão interessante que logo o bebê nasce, a gente já coloca no peito, ele já começa a procurar com a boca, né? E querer sugar e ter esse por instinto mesmo. Então é uma coisa natural. E falando sobre a descida do leite, né? No primeiro momento, o que desce é o colostro, que é um líquido, né, mais transparente, não é bem um leite branco, mas é como se fosse uma água assim meio transparente. E ele é liberado através da ocitocina, desse hormônio, né, que é liberado no próprio parto. Então, a ocitocina faz com que aconteça essa liberação do colostro, que é esse primeiro líquido que sai do peito. Então, esse primeiro líquido, o colostro, é muito importante para o bebê, para fortalecer a sua saúde, essa imunidade. Mas às vezes a mãe pode pensar, é só uma água, né? Não está alimentando, mas está sim. É cheio de nutrientes e de tudo que o bebê precisa. Então, muito importante, né? E mais ou menos depois de 3 dias amamentando é que realmente sai leite, né? Com aquela cor mais branquinha. Então, uma coisa muito importante para falar sobre a amamentação é. Voltando na cor do leite, né? Que ele sai mais branquinho. Inclusive, uma comprovação, né? Que eu experimentei amamentando é que o leite ele sai com uma cor, né? Esse branquinho assim. Mas se a criança ficar resfriada ou tiver qualquer outro problema de saúde, o leite muda até mesmo a cor. Então eu já presenciei, né, do meu próprio leite ficar uma cor bem amarelo assim, forte, quando a minha bebê estava resfriada. Então, para comprovar, né, que é realmente essa imunidade que o nosso corpo consegue amamentando o bebê. Então, quando a minha filha, né, ficou resfriada, o leite mudou de cor, saiu dessa cor. O próprio fato dela encostar a boca no seio, o meu corpo já entende que tenho resfriado e que precisa produzir um leite mais
com mais vitaminas, com mais, enfim, anticorpos e já passa para o bebê. Então é uma coisa assim incrível como Deus faz as coisas perfeitas, né? Para que tudo seja da melhor forma possível. Então, falando sobre a amamentação, né? Pode acontecer de machucar o peito, né? De ter aquele período de calejamento ali, né? Porque é uma área sensível, né? Do nosso corpo ali, o bico do seio. Então, uma coisa muito importante é estudar a pega correta. O bebê precisa abocanhar o seio, a auréola toda do seio, não somente o bico. Porque se o bebê abocanha somente o bico, machuca. Então, conforme o tempo, né, conforme vai dando mais mamar, ele vai machucando. Então, o correto é acontecer a pega na auréola toda, né, em toda aquela parte mais escurinha do seio. Então, é muito importante estar estudando essa pega para conseguir melhorar. O bebê precisa abrir bem a boca, precisa ficar bem encaixado, né? A posição do bebezinho mais deitadinho vai ajudar para que o narizinho não tampe no próprio seio, assim, quando estiver mamando, para que ele consiga respirar, né? Amamentando. Então, tem várias pequenas técnicas ali que ajudam, né, para que seja melhor esse período. Então, a minha experiência, né, é que eu tenho, né, o bico do seio invertido, né? Então, se você nunca ouviu falar sobre isso, existe o bico do seio normal, mais pontudinho, existe o bico plano, né, mais reto, e existe o bico invertido, que é quando os ductos mamários são mais curtos. Então, o bico fica meio para dentro, assim, né, normal. Mas com a própria amamentação, o bico vai se formando. Então, ter o bico invertido não é um impedimento para a amamentação. E eu sou prova viva disso. Que eu amamentei 3 bebês, né? Amamentei 2 agora. Nesse momento estou amamentando minha terceira filha, a Helena. E mesmo tendo o bico invertido. Então, a própria amamentação, ela forma o bico do seio. E bem tranquilo, assim, até eu digo, né, minha experiência foi mais fácil de ajustar a pega por ter o bico invertido, porque aí a neném era obrigada a abocanhar a auréola toda, né, do seio. Então, foi bem tranquilo nessa parte. A minha primeira filha, Ana Laura, ela mamou por 1 ano. Deu bem certinho 1 ano o período de amamentação dela. Então, conforme foi se passando, né, o tempo, depois dos 6 meses, eu comecei a intercalar a mamadeira com o peito, né? E foi até 1 ano, até que ela, com 1 aninho, deixou totalmente o peito e ficou só com a mamadeira. Já a minha filha Maria Alice, do meio, ela mamou 1 ano e 8 meses. Então foi um período bem maior. E ela também, né, foi bem tranquilo para tirar dela o peito, né, para fazer essa transição. Que ela comecei também a intercalar, né, o peito com a mamadeira e depois ela ficou só na mamadeira, né. Inclusive, eu parei de amamentar ela porque eu estava grávida, mas não é um impedimento, né. Eu amamentei ela estando grávida por 5 meses. E depois desse período, né, 4 meses antes da minha nenê nascer, da Helena, eu parei de amamentar a Maria Alice. Então, pode dar mamar mesmo estando grávida, pode também. Só quando o bebê nascer, né, daí já tem que estar o maiorzinho, já tem que ter largado para que o mais bebezinho possa estar sendo exclusivo a alimentação no peito. Então, e da Helena, né, que eu estou amamentando agora. A minha experiência, né, eu pensando que já era macaca velha, que ia dar tudo certo na amamentação, já sabia como que funcionava, enfim, já estava amamentando há pouco tempo atrás, mas aconteceu tudo diferente para para Helena. E eu tive, né, que eu não tive das outras 2 meninas, rachadura, né, nada disso, mas da Helena eu tive. Chegou a sangrar um dia o meu peito de amamentar, né?
E eu fui salva pelo bico de silicone, né? Então eu tava já, foi mais ou menos no terceiro dia de amamentação, que depois que ela nasceu, né, que o meu bico rachou. Aconteceu que ela não abria muito a boca, ela até abria na hora da pega, mas depois ela ia fechando e ficava ali só chupetando no bico. E aí aconteceu dessa rachadura. E quando eu vi que estava sangrando, eu vi que estava doendo um pouco a mais, né? Mas eu pensei, não, normal, é o calejamento dos primeiros dias e tal. E deixei, né? Mas quando eu vi que estava sangrando, eu, não. Estamos com problemas, vamos ter que ajustar isso aqui. E não desisti, não pensei em dar mamadeira fórmula, nada. Ia com dor mesmo, mas vamos lá que vai passar. E coragem, né? E aí eu me lembrei que eu tinha o bico de silicone. E peguei e deixa eu até pegar aqui que eu deixei separado para mostrar para vocês. Esse daqui é o bico de silicone. Deixa eu mostrar que tá aqui dentro da caixinha. Ele é assim, ó. É um plástico, né? Um silicone que só encaixa no seio e aí o bebezinho consegue mamar. Então, até sarar, né, o meu peito que estava sangrando, eu usei esse bico de silicone, usei nos dois seios. E aí, quando ela ia mamar, eu colocava ali, encaixava e ela conseguia mamar até sarar, né, aquela fissura. E logo depois que já sarou, já retirei, né, o silicone e agora ela está amamentando no seio normal. Mas eu fiquei assim, eu acho que uma semana, mais ou menos, dando mamar para ela com esse silicone, né? E foi uma ótima solução para o problema que daí eu conseguia aguentar ali, né? A dor para conseguir continuar amamentando, porque não tem como, eu vou parar de amamentar e depois eu volto. Não, tu tem que continuar, porque senão para de a produção, né? Então tem que continuar amamentando, mesmo que tenha aquele machucado. Mas graças a Deus fui salva pelo bico de silicone. Então é normal, né, sentir aquela dor ali nos primeiros dias, né? Aquela dor do calejamento, né, de estar friccionando aquela região sensível, mas logo depois já passa, né? Não é muito tempo, uma semana, 2 semanas, pode ser que sinta um pouco mais de dor. Algumas mulheres sentem um pouco menos, né? Eu, da da minha segunda filha, foi bem tranquilo, eu lembro de não ter sentido dor assim e, e deu tudo certo, né? Então, para umas mais fácil, para outras mais difícil, mas tenha fé, tenha coragem que é importante, né? Importante amamentar o bebê. Uma dica, né, muito importante para esses dias também são os potinhos coletores, né? Aquela concha. Eu peguei aqui também para mostrar para vocês. Esses potinhos aqui é uma concha, né, que vai encaixada no seio. Eu dou essa dica porque é o que eu uso e que funciona para mim, né? Mas, claro, tem a rosquinha, que é aquele almofadinha, né? Tipo um donut para encaixar no seio, que também pode ser utilizado. Porque o que acontece? O nosso peito ele começa a produzir muito leite. E aí a criança ainda mama pouquinho, né? Para vocês terem uma ideia, no primeiro dia de vida, segundo dia, a criança mama 10 ml, 15 ml cada mamada. Então realmente é pouquinho leite. E é uma fábrica, né? Vai produzindo e acaba ficando muito cheio o seio, até regular, né, a produção. Mas utilizando, né, usando essa concha no seio, o leite ele consegue ir vazando para cá. Então é uma boa forma de não deixar o peito empedrar. Pode ser um pouco desconfortável utilizar as conchas, né? Ficar ali com aqueles potinhos dentro da roupa. Eu prefiro colocar dentro do top, né? Usar top assim de academia, sabe? Quando tô amamentando, porque fica mais firmezinho. Mas pode ser no sutiã, né? Sutiã de amamentação, normal. Colocar por dentro do sutiã e ficar com a concha. Mas como ela permite, né, essa vazão que vá saindo leite durante o dia, né, quando tá muito cheio, me ajudou muito a não empedrar o seio, né? E é importante isso, a gente não deixar chegar no ponto de empedrar. Se percebe que tá muito cheio, tô sentindo,
já esvazia um pouco, né? Pode ser com a bombinha. Eu nunca comprei essa bombinha, nunca utilizei, mas diz que é muito boa também, né? Utilizar a bombinha para tirar um pouco. Ou até mesmo no banho, no chuveiro, né? Vai pro chuveiro, faz uma massagem, né? Deixar o leite sair um pouco para não chegar a empedrar. Porque aí dói bastante, né? Se chega a empedrar, ele acaba doendo. Então, os ductos mamários, né, eles são várias, como se fossem várias veinhas, né, ao redor do peito, aonde que cada uma delas fica cheia de leite. Então, conforme o bebê vai mamando, vai esvaziando, né, todo ao redor ali, um pouco de cada vez. E às vezes você pode sentir dor em um lado, por exemplo, tá doendo aqui do ladinho da minha axila, o peito. Aquele ducto ali tá muito cheio. Então, faz massagem naquele local e tenta esvaziar aquele dali, para não acontecer de empedrar. Então, é importante não deixar chegar no ponto de empedrar o seio, né? De ficar tudo muito cheio. Deixa eu ver que eu anotei aqui. Outra dica muito importante é guardar o leite que você te retirar. Então, se retirar na bombinha ou o leite que ficar dentro da concha, você já percebe que a concha, né, vazou o leite, que tá cheinha. Então, você vai lá, esvazia e guarda na geladeira. Uma dica importante, porque uma hora que você tá tomando banho, que você precisa sair, que você precisa fazer alguma coisa, tem aquele leite ali durante o dia que você guardou, né? Eu só guardo durante o dia, né? Então, eu utilizo naquele dia, amanhã eu boto fora e guardo de novo o que produzi de novo, né? Mas uma dica boa é guardar para poder dar pro bebê numa mamadeirinha enquanto você está tomando banho, né? Quando você está fazendo alguma coisa que outra pessoa estiver cuidando do seu bebê, ela pode dar mamar com esse leite. Então, a dica importante é guardar o leite, não jogar fora. É um líquido de ouro, né? É muito rico em nutrientes. Então, muito importante a gente guardar, ajuda muito. Então, depois de 2 meses, a produção ela vai normalizando. Então, não vai ficar sempre, né, todo um ano ficando cheio, esvaziando e tudo. Não, é só nos primeiros meses mesmo. Depois a produção vai normalizando. A criança cresce, mama mais, então não fica sempre cheio, né? Outra dica, né, para se rachar o bico do seio é passar o próprio leite do peito no bico, porque ele tem alto poder hidratante por ser bem gorduroso, e secar o bico do seio, né? Secar no sol, na frente da estufa, até com secador de cabelo eu já sequei. Não deixar muito úmida aquela região, porque ajuda a cicatrizar mais rápido. Outra coisa muito importante, para dormir à noite, né? Então, para dormir, o potinho já não dá para ser utilizado, porque quando você deita, ele vaza. Então, não tem como deitar utilizando o potinho, porque ele tem os furinhos na parte de cima, né? Para sair o ar enquanto vai enchendo de leite. Mas, quando você deita, derrama. Então, o que eu faço? Durmo com uma toalha de rosto ou uma toalha até mesmo de banho, quando tá muito cheio, produzindo muito, dentro da roupa, para não me molhar dormindo. Então, antes de acordar toda molhada, eu tenho que trocar tudo de roupa de madrugada, o coberto, o lençol, enfim, é melhor já se prevenir. Então, eu já durmo com a toalha dentro do sutiã, assim, que se acontecer de vazar, né, dormindo, aí eu já não tenho problema, que já tá protegido. Então, uma dica importante para evitar vazamentos e não acordar toda molhada, né? E uma coisa, o leite materno, ele nunca é pouco ou fraco. Então, como eu falei antes, o colosso não tem nem cor, mas ele não é fraco. Pelo contrário, é muito forte, muito cheio de vitaminas, muito rico em saúde e nutrientes esse leite. E nunca é pouco, porque como eu falei, o estômago do bebê, ele é pequenininho. Então, conforme ele vai mamando mais, também vai produzindo mais. O peito ele não é
um estoque, ele é uma fábrica. Então, quando o bebê começa a sugar, ele já começa a produzir mais. Então, dessa forma, nunca é pouco o nosso leite. Ele vai produzindo conforme a necessidade. E falando agora, para finalizar, sobre a privação de sono, a gente precisa ter em mente que essa fase é uma fase apenas, que tudo passa, que é um período, né, onde a gente tem que se esforçar mais, mas não vai ser para sempre. Então, normalmente o bebê vai acordar de 3 em 3 horas para mamar. Mas mesmo que você tenha o sono pesado, isso é uma coisa importante que eu ia falar. Mesmo que você tenha o sono pesado, assim como eu, o seu filho, não importa a hora nem o lugar, você vai ouvir. Eu pensava assim, meu Deus, meu primeiro filho, como é que eu vou acordar para dar mamar? Tenho sono pesado, é que nem uma pedra, né? Dormia e só acordava no outro dia. Mas no primeiro chorinho, já estava acordada, já estava em cima do carrinho, do berço, olhando, atendendo o bebê, né? Então não importa, seja no meio de uma multidão, se o seu filho cair, você vai escutar o choro dele, vai saber que foi ele. É uma coisa incrível do nosso cérebro, assim, que o nosso filho, ele desperta, né, para qualquer coisa que ele precisar. Então, sobre a privação de sono, uma coisa muito importante, não sinta pena de si mesma, né? Não fique com coitadismo, ai, que eu não dormi a noite inteira, vou morrer, porque eu não aguento mais, porque não sei o quê. O coitadismo, ele não ajuda em nada. E eis aí, mulher cristã, a oportunidade de você crescer em amor, de você conseguir priorizar outra pessoa além, à frente de si mesma, né? De você aprender a se doar por alguém, pelo seu próprio filho, pelo seu próximo, esse bebezinho que está aí. Então, a gente aprender a se doar, a deixar de ser egoísta, a priorizar as necessidades do outro ao invés das nossas. E isso é um verdadeiro chamado de Deus, porque Deus nos deu essa criança. Então, esse é um propósito divino para a nossa vida. Veio dele. É um chamado de Deus, a nossa maternidade, para cuidar dessa criança. Então, a maternidade ela ajuda nós a nos santificarmos, a nos tornarmos melhores para Deus, sermos aprovados e crescermos em amor, aprender a amar mais, a se doar. E nós precisamos, né, uma verdadeira mãe se abrir para isso, né, e não se fechar, se esconder, correr, querer fugir, né, querer deixar com outras pessoas porque eu não aguento mais, não. Isso não vai ajudar em nada. Então se abra, não fuja e veja que você é muito mais forte do que você pensava, você é muito mais capaz do que imagina. Você consegue, mãe. Vamos lá. Deus nunca permite algo a qual não possamos suportar. Isso está lá em 1 Coríntios 10:13. Deus nunca vai permitir uma situação a qual a gente não possa suportar. Então eu pensava assim, meu Deus, se eu não dormir a noite inteira, vai me dar um negócio. Mas não deu. Fiquei 1 ano e 8 meses amamentando minha filha do meio e ela mamava de madrugada todo dia, nem que fosse uma vez. E não morri. Tô aqui bem viva, dias felizes, bons. Não foi só tristeza, choradeira por causa disso. Então tem como sim a gente viver, mesmo cuidando de um bebê. E nas noites mais difíceis, levante, né? Não fique lá esperando alguém fazer alguma coisa. Você é a mãe, você precisa ter essa coragem de levantar, de ir lá, de atender. Aproveite esse momento e já ore. Faz um chá, faz um café para te ajudar naquele momento ali. Pense nas mães que estão com filhos doentes, com filhos na UTI, mães que perderam seus filhos, que tudo que elas queriam era poder passar uma noite em claro cuidando do seu filho. Então, quando a gente coloca as prioridades no lugar certo, a gente consegue ver com muito mais clareza. Às vezes, tudo que o seu filho precisa é um colo. Por quê? Porque o colo é tudo que ele conhece nessa vida, é você, mãe.
ele conhece o seu cheiro, ele conhece a sua voz, ele conhece o ritmo do seu batimento cardíaco, o seu calor. Então, tudo que ele precisa, tudo que ele conhece é você. Aos poucos ele vai descobrindo o mundo, descobrindo que não está mais dentro da barriga, descobrindo que é um ser independente, mas agora, nesse comecinho, nós precisamos ter paciência, porque eles precisam de nós. Às vezes é uma cólica, uma assadura, né? Deixar uma dica importante para cólica: simeticona, santa simeticona, um remedinho, 3 gotinhas, já vai resolver o problema dos desconfortos intestinais, né? O aparelho digestivo do bebê está começando a funcionar, né? Então é muito importante a gente não consumir, né, alimentos, bebidas com gás, para que o bebê não tenha cólicas, e ajudar ele nesse processo, né, nos desconfortos, né, nas cólicas. Então a simeticona é muito bom. Também funchicória, né, aquele antigo pozinho que molha o bico e dá para o bebê, ajuda bastante. Outro problema que pode acontecer é assaduras, né? Para assaduras, deixo a dica de nistatina, pomada nistatina com óxido de zinco. A melhor pomada que eu já usei, até vou repetir, nistatina com óxido de zinco. Sempre uso essa e é muito boa. E maisena. Então, qualquer assadura, seja no pescocinho, no sovaquinho, na região genital, maisena ajuda muito melhor do que talco. E, por fim, seja forte e saiba, você pode, você consegue. E ainda mais, consegue andar mais uma milha, consegue ainda acordar de manhã com um sorriso no rosto e feliz, para amar sua família de novo, para ajudar de novo, para servir de novo. Então, isso é andar mais uma milha. Lá em Mateus 5,41, a palavra de Deus fala: se alguém pedir para você andar uma milha, ande com ele 2. Então, isso é se doar, isso é amor. Que o amor, ele tudo suporta. Então, saiba que esse momento vai exigir de você, mas você vai sair transformada, uma pessoa muito melhor, se você se abrir e se deixar crescer através dessa oportunidade que Deus nos dá de sermos pessoas melhores, de sermos mães melhores, certo? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.